Pessoal, continuando então a nossa aula, no bloco passado aí nós paramos, né, nós vimos ali até o artigo 47, daí nós pulamos para tratar das férias, até já tirei daqui, e agora nós vamos tratar de outros pontos, tá? Então a gente vai continuar no 49, e aí depois a gente já entra nas licenças, tá bom? Então preste atenção aí. Vamos falar então sobre o progresso funcional. Se nós pegarmos uma legislação federal, por exemplo, a Lei 8.112, ou pegar municípios que seguem a legislação federal, nós não encontramos mais progresso funcional. Nós encontramos promoção do servidor. Tá? Então, o progresso funcional nada mais é que o desenvolvimento na carreira do servidor. Tá? Então, vamos lá. O artigo 49 diz assim, ó, considera-se progresso funcional o provimento de funcionário estável em cargo de vencimento superior na mesma função pela promoção por antiguidade ou em função diversa de maior complexidade consoante hierarquia pelo acesso ou de atribuição de vencimentos do mesmo cargo pela promoção por merecimento. Tem apenas um erro nesse artigo aqui, certo? A gente já viu isso. O servidor pode ser promovido por antiguidade, por merecimento. Promoção por antiguidade é a promoção por tempo de serviço. Deixa eu só mudar aqui o microfone. É a promoção por tempo de serviço, tá? Agora, a promoção por acesso não temos mais. Nós já vimos isso. O que era o acesso? O acesso era quando o servidor era de um cargo X e ele mudava para um cargo Y sem concurso externo. Ele fazia um concurso interno. Inclusive, nós já vamos ler isso aí, tá? Isso é permitido hoje em dia? Não, não é mais. Desde a Constituição de 88, a mudança de cargos necessita de concurso. Salvo aquilo que a gente falou a aula passada, por exemplo, se um cargo sofreu uma transformação. Né? Exemplo lá, o patrulheiro rodoviário federal, que hoje é o policial rodoviário federal. Isso é uma transformação. Extingue um cargo, transforma em outro. Agora, o que eu não posso é manter os dois cargos. Daí seria o acesso, tá? A gente ainda tem uma modalidade de acesso dentro da Polícia Militar. Por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, para ser sargento é um concurso interno, assim como para ser cabo. Então é um acesso, tá? Mas na legislação civil não temos mais, tá? Não é permitido. Então vamos lá, ó. Diz assim o parágrafo único. É garantida a promoção por tempo de serviço e a promoção por merecimento a funcionário estatutário colocado à disposição de empresas ou órgãos vinculados ou subordinados às secretarias do Estado ou em gabinetes do governador que exerçam cargos em comissão. Então, mesmo que o servidor estivesse numa secretaria de Estado ou no gabinete do governador, ou exercendo um cargo em comissão, ele seria promovido por antiguidade e por merecimento. Não temos aqui ainda uma questão de prova, tá? O que nós temos como questão de prova? O caput do 50, diz assim, ó, para efeito de promoção, a antiguidade é determinada pelo tempo de serviço no cargo. Pessoal, a questão falava na prova, dizia o seguinte, que é por tempo de serviço público. Não, a tua promoção leva em conta do teu tempo de serviço no cargo. Nós vamos estudar lá na lei do DEAP, nós vamos ver que existe a promoção por tempo de serviço. Tá? Ela leva em consideração o teu tempo no cargo. É a chamada promoção por antiguidade. Tá? Então existe a promoção por antiguidade e a promoção por merecimento. Beleza? Vamos lá então. A promoção por antiguidade só pode ocorrer ao funcionário, né, com 1.095 dias no cargo. Então, né, para poder ter uma promoção por antiguidade é necessário aí 1.095 dias no cargo. O funcionário transferido não terá prejuízo da apuração da antiguidade. Já vimos que não tem mais transferência no estatuto, tá? Então, esse parágrafo 2º aqui não se aplica mais. Artigo 51. O funcionário elevado indevidamente por promoção não é obrigado a restituir o que haja recebido, salvo se ficar demonstrada a utilização de expedientes escusos para sua obtenção,
O funcionário a quem caiba a promoção deve ser indenizado da diferença da remuneração a que tem direito. Então, se alguém foi promovido indevidamente, ele não tem que devolver o que ele recebeu, salvo se ele agiu de má fé. Exemplo, se ele falsificou um atestado, por exemplo, para contar a pontuação lá. Então, aí ele vai ter que restituir. Ele vai sofrer um PAD, né? Provavelmente vai ser demitido. Mas aquele que deveria ter sido promovido, ele tem direito à indenização da diferença, tá? Artigo 52. As promoções serão realizadas no mês de janeiro de cada ano. Artigo 53. Das vagas existentes, 70% serão reservadas para o acesso. Alguém já ouviu algum concurso do Estado onde 70% das vagas são reservadas aos servidores efetivos do Estado? Não, porque não existe mais. Então vejam que ainda está aqui no Estatuto, mas isso aqui não se aplica mais, tá? Era o seguinte, imagina o seguinte, vai ter 100 vagas do DEAP. Antes de liberar para vocês, teria que fazer um concurso interno, tá? E reservar 70% das vagas para os servidores do Estado. Olha que sacanagem, né? Então, dá 100, 70%, ou seja, 70 vagas seria um concurso interno. E aí só sobraria 30% para o concurso externo. Desde 88. Desde a Constituição de 88 não se aplica mais, né? Tá? Mas já aconteceu antes de 88, era previsto, tá? Então, as vagas reservadas para o acesso serão apuradas e divulgadas obrigatoriamente no primeiro trimestre, para a realização de um concurso de acesso. Seria um concurso interno. Só para vocês terem uma ideia, o que é isso na prática, é o seguinte, para ser sargento da PM, é um concurso interno da PM. Só pode concorrer quem é militar. É um exemplo, tá? De acesso. Continuando então. 55. É livre a inscrição no concurso de acesso, atendida a exigência mínima de 330 dias no cargo. Então, na época ali, quando ia concorrer, né, era preciso ter aí 730 dias no cargo. A promoção por merecimento será realizada de 2 em 2 anos, sem mudança de cargo, atendidas as condições. Toda vez que tu se promove, né, tu vai ascendendo na carreira ali. Artigo 57. Não poderão concorrer ao acesso os funcionários que deixarem de atender ao treinamento ou estiverem afastados do exercício. Então, na época do acesso ainda. Continuando, o artigo 58 diz que a promoção será regulamentada por um decreto de promoções. E aí nós vimos as férias, o 59 a gente viu no bloco passado, que é o mais importante aqui, né? Que é obrigatório aí os 30 dias de férias, né? Pode ser gozado em 2 períodos, não pode acumular férias. Continuando então, vamos tratar agora das licenças, tá? Então o artigo 62, ele enumera todas as licenças que o servidor tem direito. O servidor é estadual, tá? Então não dá para confundir que cada legislação tem as suas peculiaridades, tá? Então, continuando aqui, ó, licenças. Primeira licença. Licença para tratamento de saúde, licença para tratamento de saúde em pessoa da família, repouso à gestante, prestação de serviço militar obrigatório, ao funcionário casado por mudança de domicílio, para concorrer ao mandato eletivo previsto na legislação eleitoral, para tratamento de interesse particular, a chamada LTIP, como licença-prêmio, que é a licença-prêmio, famosa licença-prêmio, e a licença especial. Então, vamos tratar aí cada uma delas, tá? Artigo 63. A licença dependente da inspeção médica, será concedida pelo prazo indicado no laudo. Então, se for uma licença aqui, ó, por questões de saúde, né, vai depender do laudo médico, né, por quanto tempo será essa licença. Beleza? Então vamos para a primeira licença importante, artigo 64. Licença para tratamento de saúde. De quem é essa licença? É do servidor, tá? Então, ó, é o servidor que vai pegar uma licença, não é o seu parente, tá? Essa licença será obrigatoriamente remunerada. Certo? E aí nós precisamos saber o prazo dessa licença. Diz assim o artigo 64.
já foi objeto da questão de prova da FEPESE. Ao funcionário que, por motivo de saúde, esteja impossibilitado de exercer o seu cargo, será concedida uma licença com remuneração, mediante uma inspeção do médico oficial, de até 24 meses, prorrogado por igual período. Então, é de até 24 meses, prorrogado por igual período. Então, dá aí 4 anos de licença, né? É 2 anos mais 2 anos. Cuidado que a contagem aqui é feita em meses, né? Então, 24 mais 24, tá? Continuando, então. A licença... Oi? Daí vai se aposentar. Isso aí. A licença concedida dentro do período a licença concedida dentro de 60 dias contados do término da anterior será considerada uma prorrogação. Então, se não deu ainda 60 dias entre uma e outra, é como se estivesse prorrogando a primeira. O funcionário portador de doença transmissível poderá ser compulsoriamente licenciado enquanto durar essa condição, a juízo do órgão sanitário. Então, imagine aí que um militar das Forças Armadas, aí, por exemplo, vá ser à disposição, vá numa missão de paz e pegue, por exemplo, ebola. Tá? Isso seria um exemplo de uma doença aí, ó, de licenciamento compulsório. Então, imagine, por exemplo, que um servidor do Estado, aí, um militar, está acompanhando as Forças Armadas numa missão de paz, que é possível. Tá? E se esse militar ele adquire o ebola, que tem que ficar isolado, é possível o Estado compulsoriamente, né, dar uma licença para esse cara. Inclusive, já descobriram vocês viram que descobriram a cura do ebola, né? Então, continuando, artigo 66. A licença para tratamento de saúde será concedida por iniciativa da administração a pedido do funcionário ou do seu representante, tá? Então, ó, essa licença pode ser por iniciativa da administração, a pedido do funcionário ou de um representante dele, tá? Continuando. O funcionário licenciado não poderá recusar a inspeção médica, sob pena de suspensão da licença. Então, se ele está com uma licença, ele tem que passar pela junta médica. Continuando. A inspeção médica será feita por um médico oficial do Estado e subsidiariamente por outros especialistas. Parágrafo 1º. Será admitido laudo médico ou especialista não credenciado mediante uma homologação do médico oficial. Exemplo, o servidor tem um problema cardíaco, já passou por um médico especialista em coração, o médico oficial do Estado pode homologar esse laudo, sem maiores problemas. Mas tem que passar pela junta médica oficial. Parágrafo 2º. Ó, não sendo homologado o laudo na forma desse artigo, o período de ausência do trabalho será considerado como uma licença de tratamento de interesse particular, ou seja, será considerado sem remuneração daí. Tá? Então, se, por exemplo, o cara pegou uma licença ali por questão de um laudo médico, e o laudo médico oficial não aprovou, é como ele tivesse em LTIP. Aí é sem direito à remuneração. Nós já vamos ver a LTIP daqui um pouquinho aqui, ó. Se ele tiver em licença, não tem problema. Vai entrar aí qualquer tipo de licença, desde que ele tenha, né, comprovadamente licença. Artigo 68. Fica impedido ao funcionário licenciado para tratamento de saúde de exercer atividade remunerada sob pena de cassação da licença. Óbvio, né? O cara pega uma licença do Estado e fica trabalhando aí na iniciativa privada. Não vai dar, né? Além de sofrer um PAD depois. Vamos agora para o 69. O 69 já foi objeto de prova também. Então, do 64, o que vocês têm que saber? Que é do servidor, que é remunerada, que é 24 mais 24, que é a pedido dele, da administração ou de um representante. Essas informações já matam a questão. Vamos agora para o 69. Ao funcionário que, por motivo de doença em cônjuge, parente ou afins até segundo grau, ou de pessoa que viva sob a sua dependência, esteja impossibilitado de exercer o seu cargo, face à indispensabilidade da sua assistência pessoal, será concedida uma licença de 365 dias, sucessivos, prorrogado por igual período, por mais 365, nas mesmas condições. Então, nós temos aqui a licença para tratamento em pessoa da família, cônjuge, parente ou afins até segundo grau, ou pessoa que viva sob sua dependência.
tá? Pode ser um enteado, pode ser um avô, alguém que viva aí sob sua dependência, tá? Qual é o prazo? 365 mais 365. Vejo que é menor o prazo, né? É 1 ano mais 1 ano. Tá? O outro ali era 4 anos, né? Que é metade, ó. É 2 anos, tá? Aprovar-se-á a necessidade de licença mediante um laudo médico. O que mais que é importante ali, ó? Tem que ser indispensável a assistência do servidor. Então, tem que provar que essas pessoas precisam dele, tá? Para poder dar essa licença. Parágrafo 2º. A licença de que trata este artigo será concedida com remuneração integral até 3 meses. Então, eu fiz um esqueminha aqui, ó. Como é que se dará a remuneração? Se é o servidor doente, remuneração todo o período. Então, é 24 mais 24 recebendo normalmente. Agora, se é em pessoa da família, aí muda a regra da remuneração, ó. Se for até 3 meses, recebe integral. De 3 meses aqui até 1 ano, 2/3. E acima de 1 ano até 2 anos, metade. Então, a remuneração vai ser proporcional ali, ó. Então, ó, com remuneração integral até 3 meses, com 2/3 da remuneração, se esse prazo for estendido até 1 ano, e com metade até, no máximo, de 2 anos. Tá? A pedido do servidor e ouvido uma junta médica, a licença pode ser concedida com remuneração integral até a 4ª parte da jornada de trabalho, renovando-se a inspeção a cada período de 90 dias nas seguintes hipóteses: diálise, hemofilia, usuário de diálise, distúrbios neurológicos e doenças em fase terminal. Então, imagine o seguinte: se um servidor do Estado tem uma hipótese aí, ó, que se encaixe no parágrafo 3º, exemplo, uma doença terminal de um parente, por exemplo, ele pode se ausentar até a 4ª parte da jornada de trabalho, sem perda de remuneração. Como assim, professor? Vamos pensar, a jornada é 8 horas, 1/4 é 2 horas. Então, ele pode se ausentar 2 horas todos os dias para acompanhar aquela pessoa, por exemplo, que é um doente terminal, ou se está fazendo aí, ó, hemodiálise ou diabetes insulínica, etc. e tal. Então, ele tem direito a isso. Um afastamento aí de 2 horas da jornada com remuneração integral. Tá? Beleza? Eu tive um colega assim nas Forças Armadas, que ele tinha um filho com uma doença grave, é uma doença degenerativa, e ele tinha parte da jornada para atender. Então, ele fazia compensações de horário e tal, mas ele tinha a licença para fazer esse acompanhamento. Continuando, então, artigo 70. O artigo 70 e o artigo 71 foram revogados do Estatuto. Tá? O artigo 70, ele tratava da licença repouso à gestante. Certo? Se vocês pegarem questões do Estatuto, vocês vão encontrar questões sobre ela. Tá? A licença, ela é de 180 dias. Só que ela está prevista em outra lei agora, ó, na Lei Complementar 447 de 2009. Então, para cobrar licença a gestante, tem que citar no edital a Lei 447, senão não pode cobrar. Tá? Mas aqui eu coloquei, essa lei ela vai tratar, ó, da licença à gestação, licença paternidade e licença parental. São 3 licenças que o Estado tem direito, estão previstas numa lei especial que não estará no edital de vocês, mas só para descarga de consciência, ó, a licença é de 180 dias. Tá? Beleza? Então já fiz a remissão aí só para ajudar. Não pode cair, tá? Continuando, a não ser que esteja expresso no edital. Vocês viram aí que deu muito problema com a PM, né? De não estar expresso situações e a banca não anular. Por exemplo, tem uma situação da PM onde a banca cobrou a lei do SUS. Colocou entre as alternativas a lei do SUS. No meu entender, aquilo seria a anulação da prova por não estar previsto. Na da PM. Para citar outra coisa, mas ela estava falando uma inconstitucionalidade e citou a lei do SUS. Continuando então. Próxima licença eu não coloquei aqui nos esquemas, tá? Mas anotem aí, é a licença do artigo 72. Ela não é muito objeto de prova, tá? Então por isso que eu não coloquei aqui. É a licença para serviço de militar obrigatório. É a licença para serviço militar obrigatório, tá? Então,
que é a licença para serviço militar obrigatório? Então, vou colocar aqui, ó, licença para serviço militar obrigatório. O que seria isso na prática? Olha só, ao funcionário que for convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional, será concedida uma licença, inclusive quando oficial da reserva das Forças Armadas, para participação dos estágios previstos no regulamento militar. A licença será concedida à vista da documentação oficial que promove a incorporação e o funcionário desincorporado conceder-se-á prazo não superior a 30 dias para reassumir o exercício. Como assim, professor? Imagina o seguinte, imagina que um servidor aí ingressou com 18 anos no Exército, aqui no Estado. Passou no concurso, completou 18 anos, ele passou e foi nomeado. Só que ele estava alistado no serviço militar e ele foi convocado para servir. Ele vai ter que servir? Vai ter que servir. Tá? O que vai acontecer para ele? Ele vai ter direito, então, a essa licença, que ele não perde o cargo público. Ele recebe uma licença para serviço militar obrigatório. Quando ele for desincorporado às Forças Armadas em dezembro, ele tem até 30 dias para retornar ao cargo. Se ele não retornar em até 30 dias, daí ele perde o cargo. Tá? Mas ele tem um prazo, ó, não excedente a 30 dias para reassumir o cargo. Tá? E vejam bem, ó, convocado para o serviço militar ou outros encargos nacionais. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha 11 anos e dessagiando o Exército. Durante 5 anos após a minha desincorporação, eu ainda estava obrigado a qualquer exercício de mobilização nacional. Então, geralmente o Exército faz, a cada período de tempo, exercício de mobilização. Então, se naquele período eu fosse convocado, eu sou obrigado aí. É uma obrigação, mesmo já, né, passado o serviço militar obrigatório, uma convocação da militar da reserva é obrigatória. Então, no caso, eu teria que ir. Então, eu dei sorte, passou meus 5 anos sem ter uma mobilização nacional. Mas, às vezes, tem exercício de mobilização. Se eu fosse convocado, eu não precisaria cortar o cabelo nem fazer a barba. Eu tive, quando era sargento do Exército, teve uma mobilização, e quem entrou lá para fazer os exercícios, eles ficam 30 dias lá, eles não precisam cortar o cabelo e nem fazer a barba. Fica lá diferentão, mas vai ser fardar, vai fazer instrução, né, normal. Só não é obrigado a modificar, né, a aparência lá por causa do Exército. Já o serviço militar obrigatório é, né? Certo? Então, essa licença aqui pode ocorrer, tá? Artigo 73. A licença para cumprimento de serviço militar obrigatório será concedida exclusivamente ao servidor ocupante de cargo efetivo. Se o cara era CC, aí não vai ter direito a essa licença, tá? Então, por exemplo, o filho de um prefeito aí ocupa um cargo comissionado, por exemplo, completou 18 anos, vai ter que servir e não vai ter direito à licença. Parágrafo único agora. Durante a licença, o funcionário poderá optar pelo vencimento do seu cargo, acrescido do salário família, descontando eventuais importâncias que tenha recebido aí pela incorporação. Tá? Então, ele pode optar qual remuneração ele quer receber. Beleza? Então, sobre o serviço militar obrigatório, aí, nada demais, vejo que nunca caiu questão de prova sobre isso. Agora, artigo 74 já foi objeto de prova, tá? Não coloquei aqui também. Coloque aí. 74. É a licença por mudança de domicílio. Tá? Licença por mudança de domicílio. É aquela onde o servidor, né, tem o cônjuge que é transferido. Então, vamos lá. Ó. Ao funcionário estável que, por motivo de mudança compulsória de domicílio do cônjuge ou companheiro, esteja impossibilitado de exercer o seu cargo, será concedida uma licença sem remuneração, mediante pedido devidamente justificado, por 2 anos, renovável por mais 2 anos. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aí que alguém de vocês aí resolve brilhar os olhinhos para um policial rodoviário federal. Tá? Ou uma policial rodoviária federal. E aí, esse policial rodoviário federal é removido de estado. Tá? Vamos pensar que ele servia aqui em Chapecó, né? Tinha a sua lotação aqui, e por uma questão de promoção ele vai lá para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vocês, como cônjuges, né, têm direito a acompanhar ele? Sim. Tem uma licença especial,
né, que é essa por mudança de domicílio, desde que seja estável e é sem direito à remuneração. Tá? Aí vai ter que ver se o amor é forte ou não, né? Tá? Então, essa licença, porque se for dentro do Estado, nós já vimos que ele pode ser aproveitado em outro serviço. Agora, se for fora do Estado, aí cai a casa, né? Então, por exemplo, se tiver que acompanhar para o Rio Grande, ou lá para o Paraná, ou para o norte do país, aí vai ter que pegar essa licença aqui, certo? Pega essa licença sem remuneração por até 2 anos, por renovar por mais 2 anos. É para não perder o vínculo. Aí ele pode ser aproveitado em outro órgão. Aí não tem problema, desde que seja servidor do Estado, né? Desde que seja servidor do Estado. Então, por exemplo, tu é PRF, está acompanhando lá, tua esposa é PRF, está acompanhando ela foi para uma Dionísio Cerqueira. Tu tem direito a ser aproveitado lá num cargo em Dionísio Cerqueira. Daí sem direito, aí tu não pega licença, então aproveita. Isso. Se ela for removida, tu tem direito a acompanhar ela. Aí se for dentro do Estado, tu tem direito a aproveitamento. Se for fora, daí não tem direito. Né? Aí tem que pedir a licença, para não perder o vínculo, né? Eu tive um colega meu, quem conheceu aqui o Dietrich, que foi treinar com a gente, a esposa dele, ele era sargento, a esposa dele passou na Universidade Fronteira Sul. E aí ele pediu, primeiro, na verdade, a esposa dele passou nos 2 concursos, passou da Fronteira Sul e da Universidade de Marabá, se eu não me engano, que também é federal lá. E aí o que aconteceu? Ele foi e pediu acompanhamento de cônjuge. Pegou essa licença aqui. Depois que ele retornou, ele voltou e pegou a LTIP, para ficar sem direito, aí é sem remuneração, nós vamos ver a seguir. E aí acabou o prazo, daí perdeu o vínculo, pediu a exoneração daí. Não, ele está em licença. Né? Essa aqui de acompanhamento, não. Ele não vai poder ter vínculo. Vínculo público, não, porque entra nas vedações da acumulação. Ele pode ter na iniciativa privada. Daí, tá? Qual o detalhe, né? Então, essa licença tem prazo. Tá? É 2 mais 2. E olha só, ó, independentemente do regresso do cônjuge companheiro, o funcionário poderá assumir a qualquer momento. Vamos pensar aí que não brilhou mais os olhinhos, né? Volta aí, assume ali o teu cargo, tá? 4 anos dá para ver se o amor é forte ou não, né? E artigo 75, o funcionário estável por motivo... Aqui entra o que o colega perguntou, ó. 75, ó. O funcionário estável que por motivo de mudança compulsória do cônjuge ou companheiro esteja impossibilitado de exercer o seu cargo, poderá servir em outra repartição ou órgão ou serviço estadual eventualmente existente, compatível com a sua função, sem perda da remuneração. Isso, obviamente, se for dentro do Estado, né? Continuando então, 75 fechou, vamos para o próximo, 76 agora. 76, pessoal, ele entra com aquela análise do artigo 38 da Constituição Federal. Então lembra lá que tem que revisar o artigo 38. Né? O servidor pode concorrer ao mandato eletivo? Pode. Ele vai ter que pegar essa licença aqui. Tá? Então veja o que diz aí o 76. Licença para concorrer a um cargo eletivo. É assegurado ao funcionário licença com remuneração. Então vejam bem, ó, é uma licença remunerada, com remuneração, para a promoção da sua campanha eleitoral, desde o registro oficial da sua candidatura até o dia seguinte das eleições. Então, isso dá mais ou menos 3 meses de licença. Estadual. E é isso. Só não serve para o cargo comissionado. Serve para o efetivo estável em estágio probatório. Tá? Então, essa licença aqui, ó, ela serve para o servidor efetivo, tanto em estágio probatório ou não. Não precisa ser estável essa licença. Tá? É uma das exceções da questão do estágio probatório. Essa aqui mesmo em estágio probatório tu pode pegar. Tá? E conta como tempo de serviço normalmente. Eu já contei um caso, na eleição retrasada, não na eleição passada, na eleição retrasada que foi para prefeitos, né? O que aconteceu? Servidores do Estado pegaram essa licença aqui para fazer campanha para outros candidatos.
Como é que se provou que eles estavam fazendo campanha? Porque eles não tinham nem o voto da mãe. Eles tinham 0 votos. Ou seja, né, o Ministério Público provou que eles pegavam a licença para fazer aí, concorrer ao mandato eletivo, eles eram candidatos, tinham toda a inscrição, só que na prática eles faziam campanha para outros. Moral da história, né, isso deu na mídia, foram descobertos, isso é uma improbidade, vão ter que devolver o dinheiro e ainda vão ser exonerados, vão ser demitidos do serviço público, né, vai ser uma demissão, tá? Além de responder por improbidade e tal, né? Porque o que aconteceu, né? Porque eles não tinham nem o voto deles, né? Nem o voto deles, nem o voto da mãe, né? Ninguém, né? Então é complicado. Mas daí não botou a mãe para votar no candidato dele ali, né? Tinha que ter entenderam qual era a jogada? Era para fazer campanha, né? Hã? Daí dá para pegar também, né? Se quer ficar de boa, daí só verdade, dá para fazer também, né? Só que se descobrirem que tu não fez campanha, ficou só com o teu voto e da tua mãe, vai responder um PAD. Vai responder um PAD, tá? Então pode acontecer de responder um PAD, tá? Vamos lá, próxima licença cai em prova. LTIP. O que é LTIP, pessoal? Licença para tratamento de interesses particulares. Olha só. Ao servidor ocupante de cargo efetivo e estável. Então, aqui nós temos um requisito, é ser estável, tá? Poderá ser concedida uma licença de interesse particular pelo prazo de até 3 anos, renovável uma vez por igual período. Então, é 3 mais 3. Agora, é com remuneração ou sem? Sem. Interesse particular. Aqui é o seguinte, é quando vocês adquirirem estabilidade, vocês resolverem pegar aí um período para ser mochileiro. Vamos viajar de moto aí, né, ir lá para as cordilheiras. Vai conhecer o mundão aí, tá? Pode fazer isso? Pode. Pega a licença sem direito à remuneração. Ou vamos pensar o seguinte, vocês aí querem ser um youtuber famoso, né? E abrir aí uma empresa de youtuber, né? Aí pode, né? Vai ter que abrir um MEI, por exemplo, aí vai ter que pegar uma licença, tá? É que essa aqui é para qualquer interesse. O que tu pode fazer, qual jogada tu pode fazer? Tu pode fazer as duas. Tu faz uma, retorna e faz a outra. Né? Dá. Sim. Pode. Pessoal, nós vamos aprender lá que o servidor, ele pode ser sócio ou cotista, tá? Pode ser sócio, cotista, ele pode ser sócio, cotista ou acionista. Ele não pode ser empresário individual, então se alguém é MEI aqui, não vai poder ser, tá? E também não vai poder participar de empresas onde a responsabilidade é ilimitada, tá? Tem que ser cotas de participação, tá? Tem que ser responsabilidades como sócio. Nós vamos aprender depois isso, tá? São algumas formas de sociedade. Então, por exemplo, uma Eireli não vai poder, só tem um sócio, e também não vai poder ser um MEI. São as duas vedações aí para o futuro de vocês. Mas vocês vão poder ser sócio. Se forem sócios de empresas, desde que não sejam o gerente ou sócio administrador, aquele que detém maior capital, por exemplo, tá? Continuando então. Licença prêmio. Próxima licença agora, ó, é a licença prêmio. Essa aí, né, passem logo, né, para vocês terem direito, tá? A licença prêmio é uma que tá para cair, né? Ó, após cada 5 anos de serviço estadual, então lembra lá que a contagem do tempo de serviço é só serviço estadual. Então aquele serviço que vocês têm na iniciativa privada ou que tem, por exemplo, na prefeitura, não conta para ela. Tá? Só vai contar serviço estadual. Ó. Então, após 5 anos de serviço estadual, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo fará jus a uma licença com remuneração como prêmio pelo período de 3 meses. Tá? Então, é uma licença remunerada de 3 meses.
Então, a cada 5 anos, tem direito a 3 meses. Parágrafo 1º. Fica vedada a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nós, servidores do Executivo, não podemos vender. Tá? Quem pode vender? O Tribunal de Contas, o Legislativo e o Judiciário. Nós, do Executivo, não. Tá? Beleza? Então, ó. Oi? Não, nós não. Pessoal, tem uma decisão do Tribunal de Justiça daquele servidor que está para se aposentar e que não gozou, aí receber, mas judicialmente só. Bem isso aí. Eu já estou acumulado ali, não vai tirar. Daí o que acontece? Tem entendimento na aposentadoria, que daí, como tu não gozou, tu ser ressarcido. Mas tem que ser uma decisão judicial. Tem que ser uma decisão judicial daí, tá? Não, geralmente o servidor opta por tirar as licenças no final, né? Daí tira no final e já não vai mais trabalhar, né? Não dá. No Estatuto do Estado não pode vender as férias e não pode vender a licença, tá? Isso para nós do Executivo. O Judiciário pode, o Legislativo pode, o Tribunal de Contas pode, mas nós não, tá? Não tem previsão. Parágrafo 2º. Sim, tá, pode. Uhum. Aí você foi para outro concurso do Estado, você leva junto. Tu pode optar em gozar elas quando tu assumir o cargo, ou só depois do estágio probatório, tá? Mas tu pode gozar elas, tá? Se, por exemplo, vamos pensar o seguinte, se eu passasse em outro cargo, eu poderia tirar a licença no estágio probatório suspende, entendeu? Daí seria um exemplo. Vamos lá. Parágrafo 2º. A requerimento do servidor, a licença-prêmio poderá ser gozada em parcelas não inferiores a 15 dias. Então, tu pode tirar parcelado os teus 3 meses em parcelas não inferiores a 15 dias cada parcela. Tá? Então, tu pode parcelar em vários aí, né? Então, desde que não inferiores a 15 dias. Daria, no caso, aí 6 parcelas, né? Não, perde, não. Geralmente quem tira tudo de uma vez. É para fazer alguma coisa, né? Geralmente a pessoa... O que eu vejo muito das licenças, assim, é para fins de aposentadoria. O pessoal tira tudo ali no final, né? Ou quem o cargo permite, por exemplo, vai tirando no meio daí, né? Tira para fazer um curso, ou estudar para um concurso, alguma coisa assim daí, tá? Essa licença é remunerada. Tá? Daí tu não... Isso, vai ser proporcional daí. Vamos lá agora, 79, ó. Interrompe-se a contagem do quinquênio. Pessoal, o que significa interromper? Anotem aí. Interromper significa que zera a contagem. Tá? Suspender, conta da onde parou. Anote ali, tá? As 2 palavrinhas em azul, ó. Interrupção, zera a contagem. Suspensão, conta da onde parou. Tá? Então tem diferença, importante. Olha só, interrompe a contagem do tempo, né, para adquirir a licença, ó, se o servidor sofrer no período uma pena de suspensão, que é uma pena grave. É a última antes de demitir o servidor. Se ele sofrer uma suspensão, interrompe a contagem do prazo, ou seja, zera, começa do zero. Segundo, faltar ao serviço sem justificativo por mais de 10 dias. Também zera a contagem. Tá? Salvo se tiver justificativa, né? Por mais de 10 dias, aqui ele não fala se é consecutivo ou não, né? Poderia ser intercalado. Parágrafo 1º. A contagem será suspensa pelo prazo da licença não remunerada. Como assim, professor? Nós vimos aqui algumas licenças que são não remuneradas. Por exemplo, a licença de tratamento de interesse particular aqui, ó, é sem direito à remuneração. Então, se tu pega essa licença aqui, ou aquela licença para acompanhar o cônjuge ali na mudança, né? Se tu pegar uma licença dessa sem direito à remuneração, ó, suspende a contagem. Então, tu pegou a Mary Chip, vamos pensar o seguinte, tu tá com
3 anos de contagem. Aí tu pegou a LTIP. Quando tu voltar, faltar mais 2 anos. Aí fecha os 5, tem direito à licença. Então ela suspende, ela para a contagem aonde tu estava, e daí quando tu retornar... o outro exemplo. O servidor está acompanhando lá o marido, né? A servidora está acompanhando o marido que é PRF. Foi para Santa Maria. Está numa licença de acompanhamento, sem direito à remuneração, está suspensa a tua contagem. Voltou, começa a contar de onde parou. Então essa é a diferença. Tá? Então, suspende a contagem de tempo de serviço. Toda vez que tu tiver uma licença não remunerada, não conta tempo de serviço. Tá? Não conta tempo de serviço, não conta para disponibilidade, não conta para aposentadoria e não conta para licença prêmio. Tá? Não tem previsão de prazo ali entre uma e outra. Daí só que vai ter que ter interesse público na tua licença, né? Vai ter que, se o Estado entender que não tem, daí é discricionário, tá? Enquanto tu tiver em licença, não conta para nada. Só remunerada. Remunerada conta. Por exemplo, tu pegou a licença aí para concorrer ao mandato eletivo, essa está contando. Então essa é boa, né? Tá? Vamos lá então, ó. Então suspende uma licença não remunerada. Outra situação ali, ó. Vejam que essa questão é bem avançada, nunca caiu 79. Eu vou dando aula, eu não fujo de nenhum artigo. Mas o que vocês têm que saber? O CAPT ali, o 78, o que eu esquematizei aqui tem que saber. Já foi objeto de prova, tá? O 79 nunca foi objeto de prova. Ele diz assim, ó, a contagem suspende, ó, pela licença não remunerada ou pelo período que excede a 90 dias no quinquênio, no caso de licença para tratamento de saúde ou motivo de saúde em pessoa da família. Então, se tu pegou uma licença dessas aqui, ó, as duas de saúde, quando ela passa 90 dias, daí suspende a contagem da tua licença prêmio. É uma exceção. Por que isso? Porque a licença prêmio, o nome já diz. É prêmio para quem está trabalhando. Então, o servidor doente, até 90 dias, o Estado dá uma benesse. Ou ele doente, ou acompanhando alguém doente. Após 90, daí para a contagem. Tá? O militar conta em dobro. O militar, a licença prêmio não gozada conta em dobro. Então, por isso que eu falei que para os militares é contagem fictícia. Tá? Cuidado aí, quem fez PM, esqueçam, deleto. Tá? Deleta o estatuto. Tá? Aqui não conta em dobro. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Próximo agora, licença especial do artigo 80. O que é uma licença especial? Pessoal, essa nunca caiu em prova, tá? A licença especial, ó, é para o cargo efetivo que está no gozo aí de uma licença especial. Ela é com remuneração para, primeiro lugar, ali, ó, atender um menor adotado até 3 meses. Então, se adotar alguém, né, até 3 meses. E para atender, ó, em parte da jornada excepcional sob sua guarda pelo período de 1 ano, podendo ser renovado. Então, por exemplo, se está atendendo uma criança ali, né, que está sob sua guarda e tem alguma deficiência, tem direito também a essa licença especial aí, ó, tá? Para atender ali durante parte da jornada. É aquilo que nós vimos, né? Durante parte da jornada. E aqui tem uma situação interessante, ó. Esse afastamento só é possível para servidoras do sexo feminino. Obviamente que é um preconceito, né, pessoal? Porque pode aí o servidor masculino também ter, né? É o que se espera de um pai, né, decente, né? Verdade. Colocar no mundo é fácil, né? Pior é criar. Oi. Boa pergunta. Eu pensei a mesma coisa, tá? Eu não quis comentar para não gerar polêmica. No meu entender, o inciso 2 tem que aplicar a lei 447. Porque a dispensa tem que ser a mesma dos 180 dias. Tá? Então, aqui eu só não quis entrar na polêmica porque... Sim, é verdade, tem que ver essa questão. Como não cai a 447 traz todas as regrinhas lá de adoção.
Porque daí é o que muda conforme a idade da criança adotada. Então tem que ter um cuidado. Eu vejo que eles deveriam ter tirado isso daqui e deixado só na 447, tá? Seria o melhor caminho. Mas vocês já perceberam que eles mudam um artigo e não mudam os outros, né? Então aqui é um erro no meu entender aqui, ó, em idade pré-escolar, né? Teria que ser analisado lá em relação a 447, tá? Mas vamos lá. Então agora nós vamos encerrar esse bloco aqui das licenças, que é um bloco longo, né? Para a gente seguir no próximo.